Olá, gente, paz do Senhor. Vamos entrando aí. Quero te dar aí um minuto para você enviar o link dessa live para seus amigos. Então, compartilhe aí, que certamente vai ser uma grande bênção. Então, manda o link aí para seus amigos. A gente já vai começar. Como vocês sabem, hoje nós teremos a participação especial do pastor Vinícius Zulato. Daqui a pouco já vamos chamar ele aqui. Mas compartilha aí com seus amigos, compartilha com seus contatos. Vai ser de fato uma grande bênção essa noite. O pastor acabou de entrar aí. Vai chamando aí a galera. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Tirei o bigode, Liza. Daqui a pouco a gente já vai ligar pro pastor. Mas compartilha aí com seus contatos. Manda aí o link pros seus amigos. Compartilha que vai ser bênção. E tirem fotos também durante a live. Vamos postar. Postem fotos e marquem a nossa página. Depois a gente vai repostar também. Tá bom? Então, é isso aí. Eu quero que você feche seus olhos agora. De repente você já assistiu dezenas de lives hoje, mas eu quero dizer para você que não é mais uma live. Isso aqui não é uma apresentação, de fato é um culto. E eu quero que você abra o seu coração nessa noite para que Jesus possa ministrar o seu coração, que o Espírito Santo possa fluir aqui e que você seja tremendamente abençoado. Então feche seus olhos e vamos orar. Logo em seguida eu vou chamar o pastor Vinícius para a gente passar para ele a palavra. Feche seus olhos agora e oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar, Pai, essa noite nas tuas mãos, Jesus. Queremos apresentar este culto, este momento. Queremos dizer que somos gratos ao Senhor pela oportunidade de poder cultuar, de poder celebrar o Senhor, mesmo dessa forma, mesmo distantes uns dos outros, Pai. Mas nós queremos adorar o Senhor, nós queremos cultuar, queremos exaltar o Teu nome, queremos Te pedir, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, se manifesta, usa as nossas vidas, ó Deus, visita os Teus filhos nos lares onde eles estão também, ó Pai, tocando os corações, enchendo, ó Deus, com a palavra do Senhor, trazendo de fato uma ministração, uma palavra que vai de encontro à necessidade de cada um dos teus filhos, trazendo encorajamento, ó Pai, despertamento. Em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor, Pai, essa noite, para a glória do teu nome, Pai. Amém e amém. Para você que não nos conhece, eu sou o pastor Dene, eu sou casado, tenho 28 anos e agora eu vou chamar aqui o pastor Vinícius Zulato. Dá tempo de você mandar ainda o link aí para os seus amigos. Olá, pastor, graça e Fala, paz. meu mano, tudo bem? Tudo jóia? O som tá chegando legal aí? Tá, pra mim tá perfeito, pra você, tá tranquilo? Tá ótimo também. Bom demais. Então, pastor, eu quero que você se apresente, você fale um pouco de você aí, e depois pode ficar à vontade para ministrar. Sinta-se em casa. Tá joia. Pessoal, boa noite pra vocês da PNL de Recife. Meu nome é Vinícius, eu tenho 35 anos, sou casado com a Virgínia, somos casados há 2 anos e 10 meses, fiz 2 anos e 10 meses de casado ontem, né? Daqui 2 meses completamos 3 anos de casado. Eu sou um dos pastores da Igreja Batista da Lagoinha, já sou pastor em Lagoinha há 17 anos. Perdão, eu já sou de Lagoinha há 17 anos, sou pastor em Lagoinha há 15 anos e estou morando em Orlando, servindo aqui a nossa igreja na cidade de Orlando, né, nos Estados Unidos. E sou líder de um ministério chamado Ministério Cristo Vivo, né? E através desse ministério nós viajamos o Brasil e o mundo levando o evangelho através da pregação da palavra e através da música, né? Não temos filhos ainda e, né, não sei se o pessoal está vendo aí, né, a minha camisa do Darth Vader, sou fã de Star Wars. Sou fã de Star Wars. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né? Obrigado por essa oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Jesus tem feito, né, na nossa vida e tem ministrado ao nosso coração. Amém, pastor. Nós te agradecemos a sua presença, a sua disposição em servir aqui. Pode ficar à vontade, pastor.
você canta, então fique à vontade aí para trazer uma Tá. canção aos nossos ouvintes. Sim, então, das canções que Deus me deu durante todos esses anos, eu acho que a mais conhecida é Teu Reino. Então, vamos cantar Teu Reino e depois a gente compartilha um pouquinho da palavra, né? Amém. Vamos lá. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Oh, para dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. Oh, oh. Os reinos se abalam. Vamos cantar juntos? Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Oh, para dizer que tu és o Senhor. Se os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Oh, para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Oh, para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, 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 a tua igreja te adora. Oh, teu reino, o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. Aleluia. Top demais. A galera pedindo para acompanhar aqui, mas não dá, né? É, tem o delay, né, cara? Às vezes quando Pois tenta é, fazer isso, você fica reverberando, fica dando um delayzinho, é complicado. isso.
Mas cantar no gogó assim é para poucos, né? Glória a Deus, sua vida que ficou massa. Que bom, graças a Deus, graças a Deus. Eu não aprendi, cara, a tocar um instrumento, assim, por incrível que pareça, né? Mesmo que a gente tenha trabalhado aí todos esses anos com música e servindo ao Brasil com tantas composições, eu não toco instrumento, né? Eu componho mesmo assim, pela graça mesmo, Deus vai dando, né, as letras e a melodia e eu vou compondo dessa forma. Depois eu dou um maior Mas trabalhão para os meninos da minha banda para eles ficarem fazendo, né, as cifras e pegando as notas comigo. é isso que eu ia falar, porque quando uma pessoa compõe e toca, né? Ela já sai dali com as notas, tudo certinho. No seu caso, você leva para a banda para colocar as notas, né? Isso, isso. Às vezes eu gravo, né, no celular, cantando, e aí eu mando para os meninos para eles fazerem a cifra, tirarem as notas, depois para a gente fazer os arranjos, e aí, né, compor mesmo a música como um todo, né? Mas Top, normalmente sou eu que faço letra e melodia. top demais. Aquela gratidão deve ter dado um trabalho, porque a música é difícil de tocar, hein? Cara, aquela música, velho, a gente fez aquela música em 5 minutos. Nossa, Eu fiz aquela música dentro do estúdio. Assim, o CD já estava praticamente pronto e a gente estava tentando fazer um arranjo de uma música que eu tenho e até hoje a gente não conseguiu. É uma música que nem entrou em nenhum álbum ainda. E a gente estava tentando fazer um arranjo e não saía por nada. E faltava essa música para terminar o álbum. E aí eu peguei e falei: ah, gente, fazer o seguinte, vamos pensar em alguma outra coisa aqui. Aí eu abri a Bíblia no Salmo 103 e comecei a cantar. Canta minha alma ao Senhor. E foi. Cara, em 5 minutos a música estava pronta. Literalmente, assim. nossa. 5 minutos. Né? Me perguntaram aqui quantas músicas eu já fiz. Gente, não sei. Nós já gravamos 4 álbuns. Tem algumas músicas que se repetiram, mas assim, a totalidade, quantas músicas Deus já me deu, eu não sei, cara, não sei. Mas a mais conhecida certamente é Teu Reino. Teu Reino é bem conhecida. Até vou aproveitar, mano, antes da gente continuar aqui, e pedir ao final dessa live para que as pessoas que ainda não são inscritas no nosso canal do YouTube, quem puder se inscrever, por favor, né, e nos seguir nas nossas redes, né, nos ajuda muito. A gente tem uma grande audiência no nosso canal. O pessoal está falando meu áudio está baixo, eu vou aumentar aqui. Vê se melhorou aí, gente, vocês me falam. Né, o pessoal, a gente tem uma grande audiência no nosso canal, mas nem todo mundo. Peraí. É o seu? Ah, ok. Mas nem todo mundo que nos acompanha, né, no nosso canal está inscrito. Então, peço por gentileza, quem nos acompanha, se puder se inscrever e nos seguir nas nossas plataformas, nos ajuda muito, por favor. Sim, façam isso. Perguntaram também sobre minhas composições. Eu tenho algumas também, mas nunca gravei CD não, mas tem algumas composições também. Ministrar na igreja, Mas, cara, a gente oi? começou, ministra na igreja, leva para a igreja. A gente começou, quando eu fui gravar o primeiro trabalho, eu procurei o pastor André e eu conversei muito com ele sobre essa questão de gravação, né, essa questão de composição. E aí o pastor André falou comigo, falou: olha, Vinícius, a primeira coisa é leva suas composições para a igreja, porque se elas abençoarem a igreja, certamente elas vão abençoar, né, outras pessoas. Então a gente começou tocando as nossas canções na igreja e dali Deus levou para onde ele quis, né? Então o caminho é esse, levar ao serviço da igreja. Aliás, um menino comentou até que o guitarrista, porque a gente gravou uma música, mas a gente acabou que não divulgou muito. Mas tem Aham, uma música gravada que ele reclamou aqui, o guitarrista. sim. Rapidinho, sim, antes da gente compartilhar a palavra, me perguntaram como é que foi a transição, né, do Brasil para os Estados Unidos. Gente, então, há mais ou menos uns 2 anos atrás, Deus começou a falar com a gente sobre esse tempo. Eu e a minha esposa começamos a ter muitas impressões, né, da parte do Espírito, que chegaria um tempo de mudança, começamos a orar sobre isso. E aí, há um ano atrás, então, né,
com o estabelecimento da nossa igreja aqui, da Lagoinha aqui, o pastor André me fez o convite para estar aqui. Aí a gente começou a orar, pedindo confirmação de Deus, se essa era a porta que ele estava abrindo, se esse era o tempo mesmo de nós estarmos vindo para cá. E o Senhor confirmou conosco, nós pedimos alguns sinais, né, dentre eles, né, a bênção dos nossos pastores, a bênção dos nossos pais, e nós tivemos, né, esse entendimento da igreja de que era realmente o tempo de nós sermos enviados, né, através do pastor Márcio, e aí decidimos então virmos para os Estados Unidos. Me perguntaram como está sendo a adaptação. Então, eu penso assim, em questão de liberalismo cultural ou liberalismo moral, não é muito diferente do que acontece no mundo como um todo, né? O contexto da globalização levou a cultura americana, né, e essa cultura do liberalismo moral para muitas partes do mundo, né? A minha esposa é americana. Em alguns sentidos, a minha esposa acha que a nossa cultura é até mais permissiva do que a cultura americana, assim, sabe? Mas o desafio mais aqui é o desafio da língua para mim, né? Que eu não falo inglês ainda fluente. É o desafio da língua. E lembrando assim que o desafio da língua não é só você aprender a gramática e aprender a falar, mas é toda a cultura que essa língua abarca, né? É igual a nossa língua. A nossa língua não é só o português, não é só a gramática, mas é a cultura que está por trás do idioma, né? Igual vocês que são de Recife, existe toda uma cultura por trás do jeito que vocês falam, né? Das expressões regionais. E aqui nos Estados Unidos não é diferente. Então, esse desafio de se aculturar linguisticamente, né, dentro da cultura americana é bastante desafiador para mim, que conheço muito pouco da cultura. Tem exemplo, na minha escola de inglês, eu sou muito desafiado a ler sobre a história americana, a ler sobre cultura americana, porque a gente não conhece, né? A gente conhece muito da cultura brasileira, mas não conhece a cultura americana mesmo. E não necessariamente aquilo que a gente vê nos filmes, às vezes acaba retratando o que é a realidade da cultura, né? Então é bem diferente, bem diferente. É porque dentro do país existem várias culturas, né? No Brasil mesmo, cada estado que você vai é uma surpresa, né? Sim, 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 sim. É. O pessoal pergunta. Acho que ficou mudo, mudo. Acho que ficou mudo aí, pastor. O povo falou que ficou mudo. Não, voltou ainda não. Aí eu vou Voltou agora? desligar. Voltou. Ah, beleza. Aconteceu uma pequena interferência da Siri aqui no. Desculpa. Vê se vocês vão me ouvir certinho aí. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Agora tá tranquilo. Ok. Beleza. Então, como eu estava falando, os Estados Unidos passou por esse processo de secularização um pouco antes, né, da gente. A gente está passando por essa secularização agora. Só para quem não está familiarizado com o termo secularização, quando eu falo sobre secularização, eu falo sobre um Estado, né, e as suas dimensões, aonde a interferência religiosa ou pensar qualquer aspecto da vida não pode ser feita a partir da compreensão de Deus ou a partir de alguma expressão religiosa. Ou seja, você não pode ter atuação na vida civil ou na vida política ou na vida acadêmica, tendo Deus como ponto de partida. Os Estados Unidos passou por isso, né, no início do século XX, né, no início dessa década agora, né, logo depois da Primeira Guerra Mundial, né, com as revoluções que começaram a acontecer. Então, os Estados Unidos foi se tornando muito secularizado. O Brasil começa a experimentar disso. Então, é o mesmo desafio aqui. Exemplo, aqui você não pode falar
de Jesus abertamente nas universidades. É proibido, você corre o risco de ser preso. Você não pode falar abertamente de Jesus nas escolas. Então, coisas que estão tentando assim implementar no Brasil, nos Estados Unidos isso já aconteceu, já é uma realidade, tá entendendo? Então, esse desafio que nós enfrentamos aqui é o mesmo desafio que se enfrenta aí, que está começando a se enfrentar no Brasil hoje. Eu moro na Flórida, eu moro em Orlando, na Flórida, tá? Aí acho que a gente pode seguir. Isso, aí no final a gente abre para mais algumas perguntas. Pode ser. Pode ficar à vontade aí, pastor. Então, gente, eu estava conversando com o pastor Dene antes da gente começar esse tempo, esse bate-papo aqui, e uma das coisas que ele me pediu para a gente estar falando é sobre essa questão da vocação. Nós entendemos um pouco sobre a nossa vocação. Paulo fala um pouco sobre isso lá em Efésios, no capítulo 1. Aliás, ele ora por isso. Eu acho que um ponto muito importante quando a gente vai falar sobre vocação é entender que a nossa vocação ela só pode vir a partir de uma compreensão dada por Deus, né? Eu não sou contra. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas a serviço do corpo de Cristo, né? E uma das ferramentas que o pessoal usa muito é como se fosse um teste vocacional. Sabe um teste que o pessoal usa na escola para você definir o seu perfil profissional ou então a faculdade que você quer ingressar? Você lembra? Você fez isso? Não, até que não, mas eu sei o que é. Você tem quantos anos? Tenho 28. 28. Eu tô com 35. Então, eu lembro que na época do vestibular, eu sempre tive muita vontade de servir integralmente no ministério cristão, né? Eu sempre tive muita vontade de ser um pastor de tempo integral, tudo. Mas na faculdade você sempre é desafiado a tentar pensar a sua vida para além dessas dimensões religiosas, né? Então, eu fiz esse teste e deu muito na área de comunicação social, na área de publicidade. Até prestei vestibular para essa área, mas eu não passei. Né? Não fui aprovado na época. Bem que eu queria ter sido aprovado para fazer o seminário e a faculdade junto, mas não deu certo. Mas aí o que acontece? Então, o pessoal tem usado muito isso, até dentro das igrejas, para ajudar as pessoas a entenderem um pouco sobre os seus dons e talentos e relacionar isso em relação à vocação, a dinâmica dos dons espirituais, e nada contra, eu acho que isso é muito bom. Eu fiz isso, né? Sempre que eu tenho, assim, uma dúvida de se Deus ainda me quer servindo em alguma... onde eu estou servindo, da forma como eu estou servindo, ou se Ele quer mudar algum perfil daquilo que eu estou fazendo, eu faço essas coisas, não tem problema com isso. Mas a verdade é que esse direcionamento para nós compreendermos a forma como Deus quer se expressar através de nós para o mundo, ele vem diretamente do Senhor, né? Então, quando eu falo sobre vocação, a primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro é que vocação é a forma como Deus quer se expressar através de nós para o mundo que Ele criou. E se a gente pegar, né, o primeiro personagem bíblico que a Bíblia descreve, Adão, a vocação dele foi designada pelo próprio Deus. Foi Deus quem disse para ele, né? Sede frutífero, multiplica, enche a terra, sujeita, governa, cria cultura, né? É o que a gente chama aí na teologia de mandato cultural. Então, eu acho muito interessante Paulo, quando ele vai falar sobre essa questão da vocação da igreja, ele começa orando, ele fala, eu oro, né, eu dobro os meus joelhos diante do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu oro para que vocês recebam o espírito de sabedoria e espírito de revelação no pleno conhecimento dele, para que os olhos do seu coração sejam abertos, para que vocês possam entender. Ele vai citar 3 coisas. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisava pontuar aqui, né, depois de vocação, então vocação é a forma como Deus quer se expressar através de nós, mas acho que a primeira coisa que é muito importante é que a vocação vem de Deus. É Deus quem nos diz a nossa vocação, né? É Deus quem nos diz a forma como Ele quer se expressar através de nós. E se a gente tem tido dúvidas no quesito vocação, se a gente tem tido dúvidas da forma como Deus quer se expressar através de nós, é porque nós estamos precisando mais do espírito de sabedoria e de revelação. Nós estamos precisando de mais discernimento. Então,
essa falta de sentido, você vê hoje muitos cristãos reclamando isso. Ah, eu não sei qual que é o propósito da minha vida. Eu não sei o que Deus quer de mim. Isso revela a nossa falta de discernimento. Nós estamos precisando de espírito de sabedoria e de revelação. Nós estamos precisando de discernimento espiritual. Então Paulo fala assim, cara, se você quer entender alguma coisa, você precisa dobrar o seu joelho e você precisa pedir a Deus para que Deus abra os seus olhos, para que Deus dê a você espírito de sabedoria e espírito de revelação. E eu acho que falta a nós discernimento para compreender a forma como Deus quer atuar através de nós, mas nos falta discernimento a respeito do mundo, nos falta discernimento a respeito da cultura, nos falta discernimento a respeito dos tempos, nos falta discernimento a respeito de tantas áreas. E a explicação para isso é muito simples. Nos falta discernimento, por quê? Porque nós estamos buscando ter discernimento dessas coisas não a partir de uma ótica do espírito, mas a partir de outras óticas. Tá entendendo? Nós estamos usando o óculos errado para fazermos a leitura errada e, consequentemente, estamos ficando perdidos. Mas se a gente permitir que o Espírito de Deus coloque em nós a lente dele, os óculos dele, nós vamos poder, então, ter um discernimento claro. Vamos poder, então, ter um discernimento limpo, transparente do nosso propósito. Né? Exatamente. Né? Eu nem ia usar a palavra cosmovisão, né? Porque às vezes não é uma palavra muito conhecida para todas as pessoas. Mas é exatamente isso. Né? Mas é uma cosmovisão que não toca apenas o intelecto. Né? Porque quando a gente fala de cosmovisão, nós precisamos lembrar que a cosmovisão está muito mais relacionada ao coração do que propriamente ao raciocínio, ao intelecto. A cosmovisão tem muito mais a ver com as nossas entranhas, com, né, o cerne mais profundo do nosso ser. E para mudar isso, para fazer essa alteração no coração, só o Espírito Santo. Né? A Bíblia é muito clara, a circuncisão que nós precisamos, que nos identifica como povo, identifica a nossa narrativa de forma diferente no mundo, é um corte que vem do Espírito. Né? Então, se você pensar, né, vou explicar o que eu acabei de falar aqui. Se você pensar que a circuncisão era a marca que o israelita levava, que o diferenciava no sentido de povo e no sentido de narrativa, ou seja, o israelita carregava uma marca no seu corpo que dizia que ele fazia parte de um povo diferente e que trazia com ele uma nova narrativa para a história. Né? O povo de Israel carregava com ele um novo sentido, uma nova compreensão da relação com Deus e, a partir dessa compreensão, uma nova compreensão da relação com o mundo. Né? Então, Paulo está dizendo, nós não carregamos mais essa circuncisão do corpo, que é o corte na genital masculina do prepúcio. Nós não levamos mais esse corte, mas o Espírito agora faz um corte profundo no coração, nos fazendo entender essa singularidade que é ser povo de Deus e nos fazendo, né, encarnar uma nova narrativa, né, da relação com Deus agora por meio de Cristo e expressar essa narrativa, essa compreensão da história, né, a partir dessa relação com Cristo, com o Pai, para o mundo à nossa volta. Então, nós precisamos do Espírito Santo. Isso aqui é o Espírito que vai nos ajudar a discernir a forma como Deus espera se expressar através de nós para o mundo que está à nossa volta. É o Espírito Santo que faz isso, né? E eu acho que se a gente pegar um outro modelo que pode deixar isso também ilustrado, é olhar para o livro de Atos, né? Então, você pensa, aquela comunidade daqueles 120 homens que estavam ali reunidos naquele cenáculo e, de repente, veio sobre eles o Espírito. E o Espírito, ao tocá-los e ao os enchê-los de poder, não os capacita apenas a serem proclamadores, mas serem agentes do reino no contexto em que eles estão inseridos, né? Se voltando para questões sociais, se voltando para dinâmicas sociais, problemas da sociedade à volta deles, que agora eram resolvidos por pessoas que haviam encarnado, né, a narrativa de Deus agora em Cristo Jesus, que haviam entendido que o reino de Deus havia chegado, a soberania, o governo de Deus havia chegado através do Cristo, e agora era necessário sinalizar isso para o mundo à sua volta, a partir de atitudes, a partir de posturas que resolviam, né, de forma sinalizadora,
né? Sinalizando o reino de Deus, os conflitos do mundo que estavam à sua volta. Então, primeiro ponto, Paulo diz, nós precisamos do espírito de sabedoria. Nós precisamos do espírito de revelação, para que esse espírito abra os olhos do coração. Então, olha que interessante. Paulo fala assim, para que o espírito abra os olhos da razão. Não que ele desconsidere a razão, mas Paulo sabe que, como diz Provérbios 4, né? De tudo que se deve guardar, guarde seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, para onde o seu coração se inclina, o restante da sua vida vai se inclinar. Né? Para onde os seus amores se voltam, né? O seu coração vai estar nisso. Né? Então, Paulo diz, abra os olhos do coração, para que a gente possa compreender. E aí ele vai dizer, né, a expectativa da nossa vocação. E é claro que assim, essa vocação ela tem dois desdobramentos. Né? O primeiro eu tenho falado muito com vocês aqui, mas eu acho que existe um desdobramento que antecede esse, que é o de Deus se manifestar, que é a primeira vocação que um cristão experimenta, é a vocação do Deus que chama o cristão para ele. Né? Esse é o primeiro chamado. Essa é a primeira vocação. Nós sermos chamados para Deus. Deus nos invoca, Deus nos convoca em primeiro lugar para Ele. Né? Então, vamos pegar aqui o exemplo do culto para ilustrar o que eu estou falando. Antes de você ser enviado do culto, você é chamado ao culto. Né? Então, o culto é aquele momento que nós somos vocacionados por Deus para como igreja, como família, nos assentarmos na sua mesa. E ao nos assentarmos na sua mesa, então sermos discipulados por Ele. Sermos treinados por Ele. Sermos formados por Ele. Para que após essa formação acontecer, nós possamos então sermos enviados. Né? A bênção apostólica, que o amor, a graça, a comunhão do Espírito seja com vocês. E então nós somos enviados para o mundo para darmos testemunho daquilo que temos recebido na mesa do nosso Pai. Né? Então, Deus primeiro nos chama para Ele. A primeira vocação é uma vocação de relacionamento, que é uma vocação muito importante, porque o segundo aspecto da vocação, que é a representação, não pode acontecer sem que esse primeiro aconteça. Né? E aí, pegando Adão como parâmetro, era impossível que Adão fosse o representante de Deus sem que ele tivesse comunhão com Deus. Tanto que quando a comunhão se perdeu, a representação também se perdeu. Porque era prerrogativa que Adão tivesse comunhão com o seu Criador para que pudesse representá-lo. Esse é o sentido de ser imagem e semelhança. O que é ser imagem e semelhança? É ser o espelho, é ser a estátua, é ser a imagem de Deus para o mundo. E Adão vivia isso a partir da relação com o Criador. Então, enquanto ele se relacionava, né, enquanto ele se inclinava ao deleite do seu Criador, o seu Criador, então, o capacitava para o representá-lo para o mundo que estava à sua volta. Então, o nosso primeiro chamado, a nossa primeira vocação é uma vocação para Deus. Né? É o Deus que nos tira da sepultura para Ele. É o Deus que nos ressuscita dos mortos para Ele. É o Deus que nos chama à sua comunhão. Né? É como ele fez com Israel. Né? Israel, em primeiro lugar, é chamado para ser uma nação sacerdotal para Deus. E depois para as nações. Que é a função do sacerdote. Né? O que é o sacerdote? O sacerdote representa o povo diante de Deus, mas também representa Deus para o povo. Israel é chamado para ser sacerdote diante de Deus, mas também é chamado para ser sacerdote diante das nações. Mas não dá para ter sacerdócio para o mundo sem o sacerdócio diante de Deus. Então, aqui eu queria fazer uma outra consideração, que é o seguinte. Né? Então, nós já falamos que, às vezes, a compreensão da vocação não existe porque falta discernimento, o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Eu quero fazer a segunda consideração. É que, às vezes, nós não temos o espírito de sabedoria e de revelação porque nós abandonamos esse aspecto da vocação, que é o quê? O lugar da oração. Porque onde o Espírito é derramado, onde Deus nos encontra para que esse discernimento nos alcance? No lugar da oração, no lugar do sacerdócio. Então, quando Israel queria compreender as dinâmicas da sua vocação para o mundo, para onde eles iam? Para o tabernáculo. Quando Moisés não sabia como resolver as questões, para onde ele ia? Para o tabernáculo. E ali
a luz de Deus, o esclarecimento de Deus vinha a ele para que ele pudesse proceder bem para o mundo à sua volta. A mesma coisa acontece com a gente. É no lugar de comunhão que o Espírito é derramado, é no lugar de comunhão que os olhos são abertos, é no lugar de comunhão que nós podemos ouvir o Senhor, é no lugar de comunhão que as vendas são tiradas, é no lugar de comunhão que Deus revela os projetos errados, os propósitos errados, os valores errados, as ambições erradas, os ídolos que atrapalham, né, que ele se mostre completamente a nós. E é nesse lugar que ele vai tirando todos esses impedimentos para que o seu Espírito encontre lugar em nós para nos falar, abrir os ouvidos e para que a gente possa entender o que Deus espera de cada um de nós. Então, nós precisamos de Espírito de sabedoria e de revelação para que a gente possa compreender a vocação. Em primeiro lugar, essa vocação que diz respeito a esse chamado, né? Essa volta para Deus, e essa volta para Deus que implica esse envio a partir dele, né? Porque nós nos voltamos para Deus para sermos enviados por ele, sermos enviados a partir dele. E aí é o outro aspecto da vocação, que é a forma como Deus quer se expressar através de nós para o mundo à nossa volta. Então, sabe o que é engraçado? É que, vamos supor, quando a gente se volta para Deus, Dene, Deus tira de nós uma coisa muito importante, que eu acho que muitas vezes é o que impede as pessoas, de repente, de abraçarem vocações que parecem não tão privilegiadas no nosso tempo. Exemplo. Eu sei que em alguns momentos dos nossos dias, né, o pastoreio, às vezes, parece uma vocação muito privilegiada, né? Principalmente, né, com muitos pastores se tornando renomados, né? E apresentando uma vida, assim, bem abastada, né? O pessoal fala assim, tá vendo? Quero ser o próximo popstar, né? Quero ser o pastor, né? Nada contra, nós temos uma vida boa, né? Acho que não há problema nisso, desde que o dinheiro não ocupe o centro da nossa vida. Mas, assim, em alguns momentos, principalmente em contextos mais difíceis, o evangelho e a vocação, né, pastoral, ou a vocação para servir ao Senhor de tempo integral, né, ela pode ter desdobramentos bem difíceis, né? Exemplo, um chamado missionário em um país de regime fechado, ou com leis que são, assim, leis que dificultam a pregação, perseguição de cristãos. Então, assim, isso é bem difícil, né? Inclusive, assim, você vê muitos pais, hoje, pais, né, de filhos cristãos, que desejam que os seus filhos sejam médicos, mas em hipótese nenhuma que os seus filhos sejam missionários. Principalmente se essa missão envolver sacrifício, possivelmente um martírio, né? Pais que não querem ver os seus filhos, de repente, serem privados dos bens dessa vida a custo da vocação, né? Por que isso acontece? Isso acontece porque nós muitas vezes estamos pensando o nosso chamado a partir de um viés socioeconômico. Nós estamos pensando o chamado, a vocação, a partir de um viés do que o nosso século diz que é boa vida. Então, por que muitas vezes as pessoas preferem escolher a faculdade de medicina e não, de repente, um seminário teológico ou um preparamento missionário? Em alguns momentos, porque ser médico se ostenta muito mais, né, do que, de repente, ser um missionário, né? Então, hoje, em determinados contextos, se você se apresentar dizendo assim, eu sou um pastor, eu sou um missionário, você vai ser descredibilizado, né? Principalmente no Brasil. Hoje, você, né, dizer que é um pastor, ou você dizer que é um missionário, né, em alguns contextos você vai ser desprezado, você vai ser ridicularizado. Então, eu acho que muitas vezes nós tendemos a pensar a vocação dessas formas erradas por causa dessas influências culturais, sociopolíticas, socioeconômicas, né, de uma boa vida que não necessariamente corresponde a essa vida do evangelho, né, a essa vida descrita
em Cristo Jesus. Todos os cristãos fazem isso? Claro que não. Né? Claro que não. Mas é um ídolo que pode se apresentar e nesse lugar de oração, por meio da obra do Espírito, Deus expõe isso. E ao expor essas coisas, ele então nos livra desse caminho de idolatria para que a gente possa servi-lo de fato com a nossa vida, nossos dons e talentos, independente do quanto isso nos custe, ok? Mas vale também lembrar, né? Então assim, vale também lembrar que a vocação a qual nós somos chamados para expressar o nosso Senhor não toca apenas o aspecto religioso. É claro que ele toca o aspecto religioso. Deus chama uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres, visando, né, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então existem esses dons ministeriais e outros descritos, né, na lista de Romanos 12 e também na lista de 1 Coríntios 12. Existem outros dons ministeriais que são chamados a Deus para servir aos santos, para dispor aí, de repente, de tempo integral da sua vida para servir os santos, para servir a comunidade dos santos. Mas também existem aquelas pessoas que são chamadas para servir a Deus, servindo o mundo à nossa volta, servindo a sociedade como um todo. Né? E aqui eu gostaria de lembrar até alguns exemplos. Né? Que às vezes a gente lê a Bíblia e não percebe isso, né? A nossa leitura, às vezes, ela não toca esses pontos. Mas vamos pensar aqui. Né? Eu gosto muito desse exemplo que eu vou citar, mas pensem em Esther. Esther serviu aos propósitos de Deus para o tempo dela, vencendo um concurso de Miss Universo do seu tempo. Então, Esther colocou a sua beleza a serviço do reino e por meio daquela posição de destaque, né? Aquele lugar de destaque que ela conseguiu por meio de um concurso de beleza, ela então serviu aos propósitos de Deus para o seu tempo, para a sua nação. Então, é como se a gente vê, né, hoje os concursos de Miss Universo acontecendo e tal, mas é como se uma Miss Universo, de repente, usasse a plataforma que ela adquiriu por causa da beleza dela para brigar na questão dos direitos humanos, entendeu? Para se levantar e começar a advogar a causa de um povo, usar a beleza dela para brigar pelos direitos humanos. Esther fez isso. Ela advogou diante do rei da sua época o direito de sobrevivência do seu povo, que não é nada mais, nada menos do que lutar pela questão dos direitos humanos do seu povo. Né? Havia um projeto de morte contra o seu povo. Ela estava dizendo, não, meu povo tem o direito de viver. Porque se eu tenho o direito, faço parte desse povo, eu não sou diferente deles. A diferença entre mim e eles é que eu tenho uma voz para falar por eles. Então ela brigou por isso. A gente vê José, que serviu como governador do Egito, né? Um economista brilhante, né? Uma visão que transcendeu o seu tempo. Né? Um cara que teve uma perspectiva de uma falta de provisão que aconteceria por uma intervenção de Deus. E aí todo um planejamento econômico que viabilizou José se tornar governador do Egito. Então, nós precisamos de cristãos que tenham projetos na área da economia que sejam tão êximos, peritos na área da economia, que isso vai viabilizar que esses cristãos tenham voz para falar nos altos escalões do governo do nosso tempo. Né? Hoje mesmo, no Brasil, a gente viu, olha que coisa bonita, a nomeação do novo ministro da Justiça, com todas as recomendações, e o cara é um cristão presbiteriano. Então, olha que maravilha. É a ilustração perfeita do que eu estou falando nos nossos dias. Cristãos extremamente capacitados, e a sua capacidade fala à nação, não fala só à igreja, mas fala à nação como um todo, ao ponto do cara ocupar hoje um dos cargos importantes dentro da gestão do executivo da nossa nação, né? A gente vê Daniel e seus amigos, Daniel atuando como primeiro-ministro. Então, eu entendo o seguinte, a forma como Deus quer se expressar através de nós, ela pode ser diversa. Ela pode ser tanto para o aspecto da igreja, quanto para além da igreja, ok?
A igreja é importante, seja na vocação interna ou na vocação externa, por quê? Porque é por meio da igreja que Deus forma o caráter dos seus representantes, seja dentro ou seja fora. É a igreja que nos ajuda a entender os valores do reino, nos ajuda a encarnar os valores do reino, para que onde quer que Deus queira falar através de nós para o mundo, ele possa então fazê-lo através de pessoas capacitadas, íntegras, que levam o caráter de Cristo e vão estar ali entendendo que estou aqui a serviço de um rei maior. Estou aqui a serviço de um rei muito maior do que qualquer outro rei, né? E vão fazê-lo de forma completamente adequada, né? Então a igreja é muito importante, mas seja dentro ou seja fora, Deus quer se expressar através de nós para o mundo que está à nossa volta. E eu entendo que, sabendo disso, Deus nos deu dons e talentos naturais, né? E sobrenaturais, ou talentos especiais que vêm dele, que vão nos viabilizar esse cumprimento da vocação. Então, exemplo, eu entendo que a minha vocação passa também pela música, né? Como eu falei, Deus me deu o Cristo Vivo e eu entendo o Cristo Vivo como um projeto que Deus me confiou de levar o evangelho, seja através da pregação ou através da música. Então, Deus me deu um dom natural, que é a capacidade de cantar. E esse dom passa pela minha vocação, né? E da mesma forma, tanto você, Dani, como aqueles que estão nos assistindo, receberam dons e talentos para servirem a Deus, né? Não importa onde Ele nos enviar, para o louvor da glória do seu nome. O que a gente não pode, nesse tempo, né, e eu termino aqui essa fala, é nos deixarmos comprar por essas narrativas paralelas, por essas falsas narrativas, por esses falsos ídolos, e vendemos os nossos dons e talentos para sonhos e projetos que não são os projetos de Deus. Então, exemplo, né? E aqui eu termino. Vamos pensar em Daniel e os seus amigos. O Nabucodonosor percebeu que os meninos eram extremamente talentosos. Percebeu que os meninos eram extremamente inteligentes. Os caras, em pouco tempo, dominavam a língua, a cultura, eram 10 vezes mais sábios pela graça de Deus. O Nabucodonosor falou assim, cara, eu quero esses meninos me servindo aqui na Babilônia, mas eu não quero apenas que eles me sirvam na Babilônia. Eu quero que eles abracem a minha narrativa. Eu quero que eles abandonem a narrativa do Deus deles. Eu quero que eles abracem a minha narrativa. Então, Nabucodonosor não propôs a eles apenas cargos. Não propôs apenas para eles ocupações. Propôs a eles uma nova bússola para nortear a história. Um novo norte para compreender a atuação deles ali na Babilônia. E eles ocuparam a função sem ocupar o modelo, entendeu? Ocuparam a função sem abraçar a narrativa. Então, eu acho que o que nós precisamos hoje são cristãos que ocupam as suas posições na sociedade sem abraçar a narrativa do mundo, sem abraçar a narrativa da sociedade. Então, exemplo, eu não preciso, né, vou ser bem aberto, eu não preciso tirar minha roupa no Instagram para ser alguém proeminente no Instagram, tá entendendo? E nem preciso ter um quadro leviano no YouTube para ser relevante no YouTube. É claro, existe uma proposta nas mídias sociais do que essas mídias dizem para nós que tem valor? Sim, mas tá aí a prova de inúmeras pessoas que se destacam hoje no cenário da internet, onde quer que eles estejam, que não abarcam, né? não abraçam essas narrativas e ainda assim tem voz para falar. Por quê? Porque a sua competência, a graça de Deus, o seu talento fala mais alto do que essas narrativas levianas, tá? Então eu queria terminar falando isso com você e desafiar você, em nome de Jesus, a realmente buscar o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, porque eu tenho certeza que esse espírito, esse mesmo espírito que deixou claro para mim há alguns anos atrás e tem deixado claro a cada passo que eu dou o que Deus espera de mim, né, e qual é o meu papel no seu reino, também há de fazer isso com você, em nome de Jesus. Amém. E ficou muito claro aqui, né? O pastor falou, é que Deus pode nos usar em diversas áreas.
E o pastor enfatizou muito isso, né? Sobre o lugar de oração, que é onde você vai descobrir isso, onde você vai descobrir onde que Deus quer te usar. Eu aprendi um dia desses, pastor, aquele texto lá em Oséias 6:3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu descobri que aquele termo conhecer em hebraico é iada, né? E é usado 12 vezes no livro de Gênesis. E das 12 vezes que é usado, 10 é usado para relacionamento sexual. Quando diz lá, Adão conheceu a Eva, né? Então, nos fala de algo íntimo, de algo profundo. E quando fala lá, conheçamos e prossigamos ao Senhor, de fato, é esse conhecimento, onde conhecemos o que Deus tem para nós, conhecemos quem Deus é, conhecemos onde Ele quer nos usar, né? E isso só de fato no lugar de oração, onde nós buscamos a Deus, onde nós permitimos que Deus se revele a nós e revele os projetos dele para as nossas vidas, né? Tem sido assim comigo, foi assim com você, e é assim com todos nós. A gente precisa ir a esse lugar para que ele se revele a nós, né? Sim. Muito bem. Sim. Eu tenho um amigo meu, talvez você até conheça, o Davi Lago. O Davi Lago, ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim, ele fala, cara, se você quer ser um cristão sem leitura bíblica, sem jejum e sem oração, abraça o ateísmo que é melhor, entendeu? O ateísmo não vai te pedir, o ateísmo não vai te pedir para orar, não vai te pedir para ler a Bíblia, não vai te pedir para jejuar, não vai te pedir para buscar Deus, sabe? Abraça o ateísmo que é melhor. Porque, cara, é impossível sermos cristãos sem nos voltarmos para Cristo, né? Sem termos Cristo presente na nossa vida. Então, é imprescindível uma vida de oração, imprescindível. Nós precisamos orar. E cara, assim, volto a falar, eu não tenho nada contra a gente ter essas ferramentas que nos ajudam a entender a nossa vocação, né? Tanto o chamado para Deus, como a forma como Deus quer se expressar através de nós. Não tem nada contra esses testes vocacionais, mas nós precisamos tomar muito cuidado para nós não tornarmos Deus secundário no processo do conhecimento da nossa própria vocação, né? Porque, olha que loucura, se eu posso fazer um teste e por meio desse teste entender o que Deus quer de mim, para que eu preciso me voltar para Deus, né? Verdade, verdade. E, cara, irmão, vamos ser sinceros, se voltar para Deus nesse sentido, mano, vai custar a gente, você vai ter que ficar ali, irmão, chorando aos pés dele, você fala, Senhor, me faz entender, e é o que você falou. E não é que Deus não quer revelar, mas é que, na verdade, o objetivo dele não é nem tanto o que ele quer fazer através de nós, mas é o que ele quer fazer conosco, né? Deus não está nem tanto preocupado com o serviço que nós vamos desempenhar para ele, mas com o fato de nós estarmos fazendo algo juntos. Nós estamos trabalhando em comunhão. E algo, pastor, que eu percebo na minha vida foi assim, eu descobri a minha vocação servindo. Eu tinha 15 anos, fui trabalhar numa casa de recuperação, cuidar de deficientes mentais, e lá eu evangelizava, pregava para eles, e foi ali que eu descobri o que Deus tinha para minha vida. Então, a minha vocação foi descoberta na prática, eu já estava servindo, eu só não sabia ainda. Então, às vezes, as pessoas que estão aqui conosco, elas até já estão no processo, mas ainda não descobriram o que Deus quer, né? Às vezes já está servindo de alguma forma em algum lugar, mas ainda não entendeu o que é o que Deus quer para a vida dela, né? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Deus tem muitas formas, né? Às vezes a maneira como ele vai abrir os nossos olhos, né, pode ser através do serviço. Mas fato é que sem o espírito de discernimento, de sabedoria, fica muito difícil de Deus abrir os seus olhos para entender a sua vocação, até mesmo quando você está dentro dela, entendeu? Você está ali dentro e está cego. Pura verdade. Outra coisa que você falou que eu achei bem interessante é sobre que Jesus nos chama primeiro para estar com ele, né? E a Bíblia fala quando Jesus chama os discípulos, chamou para estar com ele, depois para curar os enfermos, expulsar demônios. Então, de fato, o nosso coração precisa queimar em estar com Cristo, e não apenas em servir. Eu tenho falado muito isso, que nós não somos empregados de Cristo, né?
Ele não é o nosso patrão e nós somos os empregados. Ele não precisa de trabalhadores, ele precisa de filhos, de relacionamento. Foi para isso que ele nos criou, né? Então, a gente precisa entender essa verdade também, para que possamos servir com excelência, porque senão seremos meros trabalhadores, morreremos servindo e não estaremos agradando a Deus. Sim. São três, é o vinde a mim, né? Depois o vinde após mim, né? E depois o ide. Então, é vir a ele, é vir para estar com ele e depois o ser enviado, né? O pessoal às vezes está invertendo. Colocando o ir primeiro. Vai sem saber o que é para fazer, né? Porque quando Jesus manda os discípulos, fala para eles o que fazer, né? Mas quando a pessoa vai sem ter orientação dele, dá errado. É. Mas eu acho que isso aí, mano, tem muito a ver, assim. É até uma crítica que eu li esses dias, eu tô lendo livros muito bons, mas o cara fala assim no livro, né? Ele fala da influência desse contexto da popularidade no exercício da nossa vocação. Antigamente, nós éramos descobertos fazendo alguma coisa. Hoje, nós fazemos alguma coisa para sermos descobertos. Antes, as pessoas reconheciam nossos dons e talentos. Hoje, nós fazemos para que eles sejam reconhecidos. Então, se tornou, né, o fazer hoje é o fazer pela fama, é o fazer pela notoriedade. Não é o fazer pela glória de Cristo. É o fazer para ser visto. Né? E isso é muito triste. Agora eu quero abrir aqui para se alguém quiser fazer alguma pergunta para o pastor. Vamos aproveitar esses últimos minutos. São tá quase na hora da gente. São 7h27. Tem quantos minutos? A gente entrou que horas? Entramos 6h30 no seu horário, então tá quase acabando. Temos 3 minutinhos aí, gente. Aproveita. Agora nós temos 2. Pois é. Enquanto isso, pastor, pode falar aí das suas plataformas digitais para o pessoal seguir. Sim. Pessoal, então assim, o nosso canal no YouTube é Cristo Vivo mesmo. Então, digitar lá Cristo Vivo e você pode se inscrever. Você tem lá tanto conteúdo de pregações quanto conteúdo de música, né? Todos os nossos álbuns estão ali, as pregações estão ali. Então, tem alguns devocionais também que eu fazia semanalmente. Não estou conseguindo fazer aqui, mas está tudo lá disponível. Então, se você puder nos seguir, por favor. E também nas nossas redes sociais, né? Pode me seguir na minha aqui, que é o Vinícius Zulato. Ou, se você preferir, na do Cristo Vivo, que é Cristo Vivo Music. Tá? Então, no YouTube, Cristo Vivo, e aqui, Cristo Vivo Music, tá? Quero só fazer uma pergunta. Aliás, eu quero te agradecer primeiro, porque acho que vai acabar a live aqui. Quero te agradecer pela sua disposição, por estar conosco. Foi um privilégio muito grande para a gente tê-lo conosco. De fato, ficamos muito felizes com essa oportunidade de receber algo da sua parte aí, sendo usado por Deus para ministrar o nosso coração. Amém. Muito obrigado mesmo. Que Deus continue abençoando o seu ministério aí, a sua esposa, o trabalho de vocês, que vocês continuem frutificando como já tem feito. Amém. Obrigado, mano. Eu que agradeço. Foi muito bom. Amém. Só para terminar, quando sai o próximo CD? Cara, a gente estava planejando para o meio do ano agora. E aí, com essa questão da quarentena, vamos ter que dar uma pausa. Mas, se Deus quiser, até o final do ano, a gente lança canções novas para vocês. Amém, amém. Estamos ansiosos aí para ouvir. Beleza. Um abração para você. Pastor, você ora aí encerrando para a gente? Posso orar, mas acho que você vai perder a live. Ah, tá. Melhor você salvar ela, senão vai perder. Isso. Tá bom. Que Deus te abençoe. Um abração. Valeu. Abraço. Um abraço para vocês também que nos assistiram, que participaram conosco. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E amanhã estarei fazendo uma live com o pessoal de Belo Horizonte. Não percam, vamos tratar sobre casamento, sobre namoro. Então não perca, vai ser uma grande bênção também, tá bom? Um abraço para vocês e até breve.